Muito boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. É com grande alegria que nesse momento, mais uma vez, a gente se encontra para que a gente possa bater algum papo sobre a doutrina da Santa Igreja, né? O programa Eclésia é um programa de catequese. Você que nos acompanha toda semana vai se lembrar que na semana passada, né, nós tivemos aqui uma conversa muito interessante com um professor de metafísica, que está aqui ao meu lado de novo, que é o Padre Wilson Lazarotto. Boa noite. Boa noite, Padre. Bem-vindo mais uma vez. O Padre Wilson Lazarotto, na semana passada, deu uma aula aqui conosco no programa sobre os argumentos da existência de Deus. Essa foi uma conversa muito interessante. Se você não assistiu o programa da semana passada, eu faço um convite para depois você visitar a nossa página do programa Eclésia, né? Pois os nossos programas sempre estão disponíveis lá na página do programa Eclésia, que fica dentro do portal da Rede Século XXI. Faz assim. Acesse rs21.com.br/eclésia, que é o nome do nosso programa. E aí você clica lá em vídeos, todos os programas estão disponíveis, inclusive o da semana passada, né? A gente vai fazer o nosso programa de hoje como uma espécie de continuidade do que conversamos na semana passada, né? Só uma outra ótica da abordagem do tema. Na semana passada conversamos sobre os argumentos da existência de Deus e hoje vamos conversar sobre as características desse Deus. Os atributos de Deus é o tema do nosso programa Eclésia de hoje. Mas já dei boa noite aqui para o Padre Wilson, mas quero apenas lembrar aqui, né? Na semana passada, logo no comecinho, Padre, eu perguntei do seu trabalho no seminário Mater Ecclesiae, né? Que é um seminário que recebe seminaristas de diversas dioceses do Brasil e que fica em que cidade mesmo? Itapecerica da Serra, Itapecerica da Serra, né? Faz parte da Grande São Paulo. Grande São Paulo, é uma cidade coladinha com São Paulo, já em caminho para Curitiba. Lá é a diocese de Campo Limpo. De Campo Limpo, exatamente. Fica perto de Taboão da Serra. Taboão, Embu das Artes. Embu das Artes, uma região muito bonita ali, né? Isso, uma região muito verde, uma cidade muito bonitinha. Muito legal. E aí, nesse seminário, o senhor, uma equipe de sacerdotes cuida dos seminaristas? Sim, nós somos da Congregação dos Legionários de Cristo, né? O João Paulo II, como estava, pediu que fizéssemos esse trabalho no Brasil de ajudar a formação do clero brasileiro, né? Lá nós moramos 13 sacerdotes e um religioso. 13 sacerdotes e um religioso. Dando formação para os seminaristas. Os Legionários de Cristo é uma congregação que está presente em vários países. Sim. E qual é o carisma dessa congregação? O carisma da Legião de Cristo é a formação. Certo. Né? Do ponto de vista mais espiritual, queremos divulgar o amor de Deus a todas as pessoas, né? Sobretudo ajudando as pessoas a lançarem-se como apóstolos. Que bonito. O amor de Deus, que entra em nosso coração, nos leva a ser apóstolos. Eu quero formar apóstolos que formem apóstolos. Que bonito. E o sacerdote é muito maravilhoso. Eu acho que o Mater Ecclesiae é uma coisa maravilhosa, que é formar o grande apóstolo que é o sacerdote. Com certeza. E eu me lembro que na semana passada o senhor contou aqui pra gente, só quero trazer essa informação de novo, que esse seminário na qual o senhor trabalha, lá em Itapecerica da Serra, né, foi um sonho de um santo da igreja. É uma graça de Deus. Conta pra gente, para quem ainda não sabe, como é que começou tudo isso? Então, na verdade, nos anos 90, um grupo de bispos brasileiros, preocupado com a formação do clero brasileiro, foi manifestar a João Paulo II a dificuldade e o pedido, né, que a Santa Sé ajudasse a Igreja do Brasil a melhorar a formação dos seus sacerdotes. Certo. Né? E eles, já conhecendo um pouco a Legião de Cristo, pediram ajuda, né, a João Paulo II, né, para que ele mandasse a Legião fazer esse trabalho também. Né? E o Papa João Paulo II atendeu o pedido? Atendeu o pedido, pediu à Legião que ele realizasse esse trabalho, né? Na época, os bispos, eu lembro que estava o cardeal Moreira Neves, Dom Manuel Pastrana, bispo falecido de Anápolis, Goiás, né? E outros bispos, né, que pediram ao Santo Padre que fizéssemos esse trabalho. Ele pediu, na época, ao nosso fundador que fizesse esse trabalho e nós aceitamos e estamos no Brasil, no Mater Ecclesiae, desde o ano 2000, com esse seminário, um trabalho muito bonito. Formamos mais de 200 sacerdotes já. Mais de 200 sacerdotes? Já passaram e dentre esses sacerdotes, alguns bispos? Formados no Mater Ecclesiae do Brasil, não. Mas também temos o Mater Ecclesiae em Roma, que tem mais tempo, desde 91. Como aqui no Brasil, tem em Roma também um seminário Roma também, assim. desde 91. De lá já tem vários bispos, né? Dos quais, acho que 2 são brasileiros, né? Depois tem um bispo colombiano, um bispo mexicano. Que legal. Bom, a igreja toda reza por vocações, reza pelos seus religiosos. Então não esqueça de rezar pelo esse trabalho também, né? Maravilhoso. Os Legionários de Cristo aqui no Brasil e em todo o mundo, ajudando a formar sacerdotes, e é o trabalho direto aqui do Padre Wilson Lazarotto. Padre, eu sempre, obviamente que
nós não estamos interessados aqui em títulos acadêmicos, não é esse o objetivo do nosso programa. Mas às vezes eu gosto de perguntar para o nosso convidado para saber a linha de estudo. O senhor seguiu para os estudos por que caminho? Bom, caminho sacerdotal normal em filosofia e teologia, né? Certo. Depois do noviciado eu fiz um tempo de estudo clássico, dos legionários fazemos estudos clássicos de latim, grego, história, arte, né? Certo. Depois fiz estudo de filosofia, no ano 2005 a 2003 a 2005 eu fiz o meu bacharelado, e do ano 2008 a 2010 fiz o meu mestrado em filosofia, né? Eu fiz na área da teoria do conhecimento e da metafísica. Teoria do conhecimento, epistemologia. Epistemologia, né? Nome. Que legal. Então, a tese foi sobre, é um tema até meio pouco prático, mas foi sobre a intersubjetividade na fenomenologia de Husserl. Que tem tudo a ver, inclusive, com Santo Edith Stein. E com São João Paulo II. Que bonito, né? Que legal. Eu quis conhecer, gostando muito de estudar esses santos, né? A filosofia deles. Vamos ao fundamento. Quem foi aquele que foi o professor deles? Certamente ele não era cristão, ele era judeu. Judeu, Edmund Husserl, né? Que é um alemão. Mas eu quis estudar um pouco a filosofia dele, né? Mas também me interessei muito pela área da metafísica, pela área da teologia filosófica, né? Pela antropologia, mas na Matriclésia tenho me dedicado nos últimos anos, né? A formação teológica, a formação filosófica. Né? Uma última pergunta rapidinho, então, antes de a gente continuar aqui no nosso tema. Por que a igreja exige que todo sacerdote no mundo todo deva estudar filosofia? É impossível compreender a Deus, isso nos vai ajudar, inclusive, no diálogo de hoje, sem compreender o homem. Lembra que falava semana passada, né? Que temos dois grandes riscos para os cristãos odiernos. O fideísmo e o ateísmo. São dois extremos. Dois extremos. Um que nega a Deus e outro que tem um Deus sem razão. E nós concluímos o diálogo da semana passada dizendo justamente isso. Né? O Deus da fé corresponde ao Deus da razão. Estudar filosofia, estudar o homem, o mundo, a Deus do ponto de vista racional, nos vai preparar para a revelação. Né? Me vem à mente um texto maravilhoso de São Paulo, na Carta aos Romanos, quando ele critica os judeus, critica os romanos, os pagãos por não aceitarem a revelação. Vocês se lembram desse texto, né? E ele fala uma coisa muito interessante. A razão humana pode chegar à verdade. E é como o preâmbulo da fé. Eu, conhecendo as coisas racionais, me preparo melhor para receber o sobrenatural. Que legal. Essa é a razão fundamental. Além de dar uma visão de mundo ao sacerdote, criar um diálogo com o mundo. Seria muito estranho que o sacerdote só falasse da doutrina, não pudesse conversar com as pessoas, né? A filosofia possibilita essa passagem da fé para o mundo sem fé, né? Posso, de algum modo, traduzir a verdade revelada de um modo racional para as pessoas que não conhecem essa verdade. Que coisa maravilhosa. E a igreja, obviamente, como mãe, como sábia que é, continua, graças a Deus, essa tradição na formação dos seus sacerdotes, passando por esse tipo de estudo. Exatamente. Bom, e a próxima pergunta que eu vou fazer para o senhor, que tem a ver com o início do nosso tema, também tem a ver com filosofia, que é justamente falando sobre as características, os atributos de Deus, começar a pensar assim, é possível conhecer a natureza de Deus? Bom, não. Resposta simplista, não, e poderíamos terminar o programa agora. Não. Por que não? Porque a experiência humana, ela é a do mundo físico. Nossos sentidos, nosso intelecto, ele é preparado primariamente para conhecer a realidade que nos circunda. Se o senhor viu misticamente, eu não sei, falava no programa passado, não via Deus voando por aí. Quando é que eu conheço alguma coisa? Aristóteles define que conhecer algo é dar a definição de algo. Ser humano, animal, racional. Tenho experiência dessa realidade que é o ser humano e encontro suas características fundamentais. É um animal, portanto, tem vida, se move, se reproduz, se alimenta, cresce, se mantém na existência e é um animal que pensa. Diferente dos outros animais, consigo definir alguma coisa. Para definir algo, eu tenho que experimentar isso, eu tenho que ter uma experiência daquilo. De Deus, eu não tenho essa experiência direta. Mas, seguindo a argumentação da passada que foi sobre a existência de Deus, percebemos que Deus criou o mundo. Certo. E que existe uma razoabilidade, o mundo é racional, conhecível, verdadeiro,
E que se Deus criou isso, algo da sua perfeição permanece no mundo. Então, o que nós faremos aqui? Vendo um pouco a realidade do mundo, nós, com o nosso pequeno lume da inteligência, tentaremos, que Deus nos perdoe, falar algo sobre ele. Né? Entendi. Né? Bom, a gente falou de filosofia, mas tem dois caminhos para a gente discutir isso, tanto da filosofia como também da teologia. Teologia, né? A teologia vai nos mostrar aquilo que Deus diz de si. Né? Pensemos na bondade divina. Né? Tá, por exemplo, o texto do Evangelho, onde chega o jovem rico e fala, bom mestre, e Deus revela, por que me dizes bom? Só Deus é bom. Ali a Escritura nos mostra, nos fala que Deus é bom. E pegamos os Salmos, fala da bondade divina. Posso eu encontrar com a razão, prescindindo das Escrituras, não que eu as despreze. O filósofo cristão não despreza as Escrituras. Mas, para poder dar razões da nossa fé, eu vou deixar de lado um pouquinho e perguntar-me, Deus é bom? Como é que eu posso conhecer que Deus é bom? A minha mente é capaz de saber isso e veremos que sim, temos possibilidades, limitadas evidentemente, né, para saber que Deus é bom. Né? Tenho o lume da minha razão, que, como eu disse mais aqui, não é o menor dos intelectos, mas de fato é intelecto, e portanto posso, com esse intelecto, conhecer a Deus. Lembrando que lumen é luz, né? Lumen é luz, exatamente. A luz da razão que, de certa forma, brilha lá dentro de cada ser humano. De cada ser humano, né? Quem sabe um filósofo cristão, Santo Padre, um santo que mais, desenvolve esse aspecto da luz da razão, seja Santo Agostinho. É maravilhoso quando ele fala dessa iluminação de Deus na mente do homem, pelo qual ele é capaz de conhecer a verdade e vê-la a partir do prisma divino. Né? Bom, na história, né, da igreja, tantos mestres da fé, tantos santos, tantos estudiosos, quando a gente olha para a patrística, a gente olha para a escolástica, enfim, tem uma série de caminhos para a gente seguir para entender um pouco desses atributos de Deus. Uhum. O senhor se lembra alguém que o senhor destacaria para que a gente aprofundasse os estudos nesse sentido? Bom, falávamos, eu não tenho experiência de Deus. Né? A gente falava disso, eu não tenho experiência. Então, fica difícil. Como é que eu vou fazer? Encontro a necessidade de ter que falar de Deus. Né? Eu encontro que Deus, do ponto de vista da razão, não pode ser uma ideia vaga. A palavra, o ato primeiro, né? Quando pensamos no Aristóteles, né? Que fala de Deus é o ato primeiro, né? O Platão, a ideia de bem, né? Que pensa, são ideias meio vagas e eu preciso falar algo mais sobre isso. Mas eu não tenho experiência. Tenho que encontrar algum caminho para gerar uma linguagem sobre Deus. Né? E aqui, uma pessoa que nos ajuda muito é um filósofo, um estudioso, que se declara Dionísio o Areopagita. É o pseudo? É o pseudo Dionísio, porque Dionísio, vocês sabem muito bem, está lá nos Atos dos Apóstolos, São Paulo, quando vai a Atenas, naquele discurso desastroso dele em Atenas, né? Ele vai falar justamente com alguns filósofos, né? Muitos, quando escutam a ressurreição, vê aí a grandeza da fé que supera a razão, né? Eles dizem, isso daqui eu não quero escutar, mas duas pessoas o acolhem, uma senhora, que chamava Damaris, eu acho, e um tal de Dionísio, o Areopagita. Areopagita por causa do nome Areópago. Areópago, que onde se reuniam em Atenas os filósofos e as pessoas públicas da cidade. Certo. Ok? Um pensador do século XI, do século XII, né? Ou anteriormente, acho que anterior, me foge o dado de Dionísio Areopagita. Provavelmente um sírio do século V, provavelmente. Exatamente, né? Ele escreve uma obra chamada Os Nomes Divinos. Nessa obra, ele se declara sendo Dionísio. É aquela obra conhecida, o nome completo, sobre os nomes divinos e a teologia mística. Exatamente. Essa obra, né? Essa obra, né? Bom, então, por isso que ele é pseudo, porque não pode ser no século V, a não enfim. ser que essa pessoa vivesse 500 anos, nós sabemos que é impossível, né? Então, mas essa pessoa ficou conhecida como esse mesmo Dionísio? Essa que é a confusão? Essa é a confusão, né? Entendi. Ele fica o pseudo Dionísio, então se declara como se fosse, na verdade não é, mas se mantém, como nós não sabemos o nome do autor, como o pseudo Dionísio. Que provavelmente seja esse monge da Síria que escreveu para valer. Exatamente. Mas a colaboração dele é maravilhosa. É maravilhosa, né? E ele coloca 3 caminhos da mente humana para poder conhecer a Deus. Vou fazer um pequeno preâmbulo, Diácono. Tá. Né?
Quando eu falo que eu conheço alguma coisa, eu conheço as características de algo. Estou vendo o Senhor, estou vendo o ser humano, deve ter quase 80 de altura, deve ter tanto X peso. Muito, no meu caso. Muito. Nasceu no estado de São Paulo. Sim. Né? E eu começo a saber as suas características, as suas perfeições. O que é uma perfeição? Perfeição, a gente usa uma palavra muito grande, perfeito, algo maravilhoso. Não. Perfeição é qualquer característica que existe em alguma coisa. Certo. Mas pensa esse óculos. Esse óculos, eu posso dizer que ele é preto, que ele serve para o Padre Wilson enxergar, que ele tem um apoiozinho para o nariz, e começa a descrever as perfeições. E posso imaginar outros óculos que têm outras perfeições. Pode ser vermelho, pode ser plástico, pode ser outra coisa, não é verdade? Então, é qualquer característica de algo, né? Então, quando eu vou falar dos atributos, das características de Deus, vou falar, portanto, das perfeições divinas. Certo. Dionísio vai nos colocar 3 caminhos para mostrar como são essas perfeições divinas. Se estamos falando de Deus, algo que é sabido quando provamos a existência de Deus, que ele é o maximamente perfeito. Certo. É aquele que é a origem de tudo, e ser a origem de tudo tem que ter as perfeições de tudo. Né? Mas nas perfeições, nas características das coisas, há coisas menos perfeitas. As coisas mais perfeitas são aquelas que menos se modificam. Aquelas menos perfeitas, aquelas que mais se modificam. Certo. Né? É uma coisa muito... Pensemos nas pedras preciosas. Por que uma pedra tem um valor? Né? Pensemos, sei lá, num metal como o bronze, o ouro ou a prata. Por que a prata, o ouro ou o diamante tem tanto valor? Porque são coisas que perecem muito pouco. Um ouro, por exemplo, não vai estragar facilmente. Já um pedaço de cobre, deixado ao tempo, rapidamente se oxida. Certo. Né? Então, quanto mais algo dura, algo menos muta, menos recebe mutações, mais perfeito essa coisa é. Portanto, a primeira coisa que fala Dionísio, tem que encontrar em Deus perfeições que não recebam diminuição. É uma perfeição ser uma pedra? Sim. O ouro é mais perfeito que um pedaço de cobre. Certo. Mas o ouro ainda assim é corruptível. Portanto, a perfeição de ser pedra, que em si é uma perfeição, não pode ser aplicada a Deus. Então, eu vou negar, essa é chamada via negativa. A via negativa é a mesma coisa quando a gente acha como teologia negativa? Parecido. Né? A teologia negativa é assim, eu vou... A teologia negativa significa que eu não posso falar alguma coisa, apofatismo, né? Tá. Não posso falar. Não, aqui não posso falar, não posso dizer de Deus aquilo que é imperfeito. Ah, entendi. Eu vou retirar, a via negativa, eu vou retirar de Deus aquilo que não pode existir nele. Certo. Por exemplo, um ser humano, a perfeição. Nós temos um corpo, com o corpo nós podemos amar, nós podemos pensar, nós podemos louvar a Deus, a gente pode cantar, a gente pode fazer coisas maravilhosas com o nosso corpo. O nosso corpo é perecível. Vou entrar num problema aqui, diácono. Cristo teve corpo, mas vamos pensar que Cristo não existiu. Vamos pensar que Cristo não existiu. Entendi. Né? Mas em Deus não pode existir a corporeidade. Porque a corporeidade implica necessariamente uma mutação, uma imperfeição. Certo. Estou dizendo que o corpo é ruim? Não. Quando eu digo imperfeição, não digo que a coisa seja ruim, má. Digo que é suscetível de uma limitação. Então Deus não pode ter perfeições que impliquem na sua definição limitação. Corporeidade, distância, tamanho. São coisas que implicam limitação. Certo. Né? Então Deus não pode ter perfeições que sejam limitadas. O senhor abriu um parênteses à questão do problema de Cristo, obviamente que a questão é complexa, mas isso talvez seja porque houve tanta confusão cristológica nos primeiros séculos da igreja? Exatamente. Porque o conceito de Deus implicaria que Cristo não fosse Deus. Se Cristo teve corpo, não poderia ser Deus. Entendi. Daí está todo o arrianismo, outras heresias, né, que tentam negar, né, que Cristo fosse homem, que Cristo fosse, que Deus, que do monofisismo, que Cristo fosse uma natureza somente divina. Concílio de Calcedônia, exatamente, né? Porque, evidentemente, quando conhecemos a Deus e entendemos o conceito divino, não pode ter nele imperfeições. Ok? Certo. Não. Uma segunda coisa que coloca Dionísio. Vou afirmar de Deus perfeições que não implicam limitação. Existem características na realidade que não implicam limitação. Vou pegar a mais complicada de todas. Ser.
Tudo aquilo que é, possui ser. Mas esse tem que ter um parênteses aqui, né? É. O que significa isso? E tem um outro nome quando a gente, obviamente, pensa no ser, que é o ente. É o ente, né? Ente explica isso pra gente, para quem não está acostumado com esses argumentos. A linguagem filosófica é um pouco técnica, né? Mas vamos tentar fazer algo muito simples aqui. Tá. Né? Aristóteles, que é o principal filósofo que trabalha com o ser, com a realidade, com o ente, ele encontra que a realidade, ela é ou existe. Certo. Prefiro usar o termo é. Certo. O termo existir é um termo posterior que significa provir de alguma coisa. Certo. Deus, tecnicamente, que me perdoem, não existe, porque Deus não vem de nada. Deus simplesmente é. Ele se realiza. Tudo aquilo que existe, perdão pela redundância, possui ser. Possui uma existência mínima. Certo. Ok? Bem, a perfeição de ser não está limitada a nada. É Deus e é uma ameba. Ambas realidades que são entes, ou seja, o ente nada mais é que aquilo que possui ser. É o particípio presente do verbo ser. Certo. Né? Que vem do grego toon, né? Que é do verbo einai, que é ser, né? Toon, particípio presente, que seria traduzido como aquilo que é ou sendo. Certo. Né? Seria um gerúndio, uma realidade que está atuando alguma coisa. Todo ser tem um ente? Todo ente possui ser. É o contrário. Então, todo ente que possui o ser? Exatamente. Todo ente, para ser ente, recebe um ser. Entendi. Né? Recebe uma quantidade de ser. Até para a quantidade não é muito precisa, mas é a linguagem que nós temos. Tá. Né? O termo mais preciso que falam os filósofos hoje em dia é de intensidade. Certo. Eles possuem um ser mais intensivo que outros. Então, de ser, eu posso dizer de Deus. De fato, mas aqui não fala que o primeiro nome de Deus é o mesmo ser subsistente. Ou seja, na definição de ser, ou seja, não implica alimentação. Existe uma ameba, existe um micróbio, existe um quark, a partícula mais limitada da matéria. Nessa partícula, ela existe. Existe Deus. O ser é uma característica que não implica alimentação nenhuma. Então, posso dizer de Deus. Essa característica não existe, não tem limitação. Portanto, não implica imperfeição, e, portanto, eu posso dizer que Deus é o ser. Ele é o mesmo ser subsistente. Agora... Na semana passada, nós falamos aqui do argumento de Santo Anselmo de Cantuária. Exatamente. Que é um argumento sobre a natureza do ser. Exatamente. Por isso que se diz ontológico, que significa isso? Ontológico, vem do toon, né? Ontos, né? Certo. Ontos, do ser, né? Santo Anselmo falava que Deus, né? O termo latino, ele fala em latim assim, id quod maius cogitare neque, aquilo do qual não podemos pensar algo de maior. Agora, se algo é o maior, tem que existir, porque é mais perfeito existir, ser, que não ser. Poderia eu pensar algo muitamente perfeito, mas se não existe, é mais imperfeito do que aquilo que existe. Certo. Então, esse é o argumento de Santo Anselmo, né? Muito discutido, não vamos entrar nele agora. Ok, mas só para lembrar da relação do com o ser, né? Do com o ser, né? Então, se diz que Deus é o mesmo ser. Tá. E aí já entra na terceira parte do Dionísio Areopagita, né? Do Pseudo Dionísio. Ele coloca que Deus não somente possui por via afirmativa as perfeições, que não existem limitações, mas que Ele é o máximo dessas perfeições. Deus não somente possui ser, Ele é o sumamente ser. A bondade não existe limite para a bondade. É bom o céu, é boa água, é bom o ar que respiramos, é bom Deus, é bom amor, é boa felicidade. Tudo é bom. Certo. Deus não somente será bom, será a máxima bondade. Para a beleza é o mesmo exemplo? Para a beleza, para o ser, para a verdade, eu sou o caminho. A verdade é a vida. Deus é não somente Deus é verdadeiro, Deus é a verdade. Essa contribuição do Dionísio, então, é sobre 3 aspectos. Né? Exatamente. O aspecto negativo, vou tirar de Deus aquilo que não pode estar nele. Tá. Que não é ruim que esteja nas criaturas. Para nós ter um corpo é maravilhoso. Nós respiramos, amamos a Deus, louvamos ao Senhor, criamos nossa família com o nosso corpo. Certo. Né? Mas a corporeidade implica limitação, então eu vou tirar a corporeidade de Deus. Certo. Né? Vou afirmar de Deus aquilo que não tem limitação, a via afirmativa. Certo. Então Deus, vou encontrar perfeições que em Deus não impliquem nenhuma limitação. E dessas perfeições, a terceira como momento,
vou dizer que Deus é o máximo delas. Por que eu digo isso? Aqui vamos falar de outra coisa que fala Tomás de Aquino e Aristóteles. Outra coisa um pouco complicada, nós temos que explicar, que é o tema da analogia. Certo. Né? Como é que eu posso falar de um máximo e de um mínimo? Né? O que é analogia? Quando nós falamos de algo, usamos termos. Esse óculos é preto. Certo. Eu usei um termo, óculos preto. Certo. Né? Usamos o termo óculos, passemos dele. Óculos na língua portuguesa só significa esse instrumento que colocamos no nosso rosto para poder enxergar melhor. Certo. Não tem nenhuma outra significação. Né? Isso dizemos que é um termo unívoco. Unívoco tem apenas um univote, uma voz, um significado. Um único significado. Exatamente. Tá. Existem termos equívocos. Né? Pensando na palavra manga, a manga do meu terno e a manga a fruta. Certo. Tem o mesmo som, porém tem dois significados. Um não tem relação com a Com outra. nenhuma relação com o outro. Certo. Né? E tem os termos que chamamos termos análogos. Tem um termo análise semelhante. Certo. Um logos, um significado, uma consciência semelhante. Né? Existem vários tipos de analogia, sobretudo são dois tipos que nós usaremos. Para pensar nos atributos de Deus. Nos atributos de Deus. Analogia, que Aristóteles define como de atribuição intrínseca. Por exemplo, eu digo que as coisas são boas porque encontro um maximamente bom, que ele chama de princípios analogato, um primeiro analogado, certo. Ao qual eu refiro a bondade. Certo. Né? Então, as coisas elas são boas não por si próprias, mas pela bondade que recebem daquele que as cria. Ok? Ok. Isso é analogia de proporcionalidade, onde não falaremos de um máximo, mas de uma gradualidade. As coisas serão, usaremos a mesma bondade, como exemplo, né? As coisas serão tão boas quanto se aproximem do máximo. Né? Existe aqui uma gradualidade de máximo e mínimo. Esses dois tipos de analogia nos ajudam a perceber e criar uma linguagem teológica e filosófica. Lembremos, para eu poder falar de Deus, tem que partir daquilo que eu conheço. Certo. Então, pensemos, o mundo é bom? O mundo é bom. Tem um prazer com o nosso mundo, é tão legal viver, a vida é tão gostosa de viver, o prazer das cruzes, das dificuldades é tão boa a nossa vida, não é verdade? Mas Deus não é bom como a nossa vida, Deus é massivamente bom. Tem que encontrar a relação entre a bondade do mundo e a causa dessa bondade, que é Deus. Né? E aqui existem dois tipos de características de Deus que nos geram aí. Posso falar de Deus duas coisas: o modo dele ser e o modo dele agir. Né? Quando eu falo de alguma coisa, eu posso falar da sua essência. O diácono Eric é um animal racional. Descreva as suas características do seu modo de ser. Mas eu posso falar do seu modo de agir. Algo que vai além do modo de ser do ser humano enquanto tal. O diácono Eric usa barba. Nem todo homem usa barba. Certo. Ele age com o seu rosto colocando barba nele. É um modo de atuar do diácono. É uma ação, claro. Uma ação, uma coisa concreta. De Deus, temos que falar do modo como ele é, aquilo que lhe é fundamental, e do modo como Deus age. Falar então, falamos de atributos, a palavra é complicada, atributos entitativos divinos, ou seja, relativos ao modo de ser divino, à natureza divina. Certo. E atributos operativos, relativos à ação divina. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo e vou pedir para o senhor nos dar alguns exemplos na sequência. Né? Okay. Por exemplo, eu poderia perguntar para o senhor, Deus é eterno? Né? Deus, nós podemos ter acesso a essa eternidade de Deus? São perguntas que eu queria que o senhor respondesse para a gente, porque a aula está super interessante, para a gente trazer isso para alguns exemplos também, para ficar mais claro para os nossos amigos telespectadores. Tá certo, padre? Não sai daí, a gente volta já já. Olha, está interessantíssimo o programa de hoje, falando sobre os atributos de Deus, as características de Deus. A gente volta já já.